Galera, pela primeira vez a equipe do Internacional vence a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena, vitória importantíssima para a equipe do Internacional do Eduardo Cudê, né? Com essa vitória, a equipe do Internacional vai ficando na nona colocação com 52 pontos e vai, né, embalando 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e vai se consolidando aí a sua vaguinha na próxima edição da Sul-Americana. Com essa vitória, praticamente a equipe garante a sua vaga na próxima edição da Sul-Americana. E o Corinthians, né? O Corinthians com essa derrota ficou complicado, né? Vai ficando na 13ª colocação e fora da zona de classificação para a próxima edição da Sul-Americana. Vamos aguardar aqui, galera. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo entre o Corinthians e o Internacional. O Internacional abriu o placar, o Corinthians chegou a empatar, mas o Internacional ficou novamente à frente do placar. O Corinthians teve até gol anulado no final da partida, né? A partida ficou assim mesmo, 2-1 para a equipe do Internacional. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo. O link vai estar na descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Fora. Só que em qualquer empate com o Corinthians, o Bahia tem vantagem. Então o Bahia ganhando os 2 jogos e o Corinthians perdendo contra o Coritiba, eles empatam em pontos. Aí você fala, mas não são só os 2, tudo bem, mas aí os outros estão muito mais perto. Cruzeiro, Santos, Vasco da Gama, todos eles ali também poderiam passar. É improvável, imagina que todo mundo vai ganhar, é improvável. Todo mundo faça o que não fez durante o ano. Exato, é muito improvável, é uma questão matemática. Mas, por exemplo, imaginar o Bahia ganhar do América amanhã não é algo tão improvável. Então, assim, chegaríamos a uma última rodada, o Corinthians receoso. Né? Mas para isso acontecer, o Vasco também precisaria ganhar e o Santos empatar. Calçade, Djalma, foi um ano caótico do Corinthians, mas estamos falando de uma folha salarial pesada. Jogadores experientes, assim, para mim o Corinthians estar nessa situação é um fracasso no sentido de gestão, de coordenação, de planejamento. Gestão técnica. Pelo que gasta, gente. É isso ou não? Acontece. Se você pegar a classificação, se você fizer uma classificação por folha salarial, ela é diferente. Mas o futebol não é feito só disso, só de grana. Você vai lá, põe mais dinheiro, vai ser campeão. Põe menos, não tem chance. Mas o que não dá é para ficar tão longe daquela grana. Então você está falando das 3 maiores folhas salariais do futebol brasileiro em 14º lugar. O time terminou em 5º, está dentro da disputa. O time terminou em 6º. Agora, lá embaixo é uma gestão muito mal feita. Uma série de coisas que o Corinthians vem fazendo a ponto que até os eleitores, nesse caso foram os associados esse ano, perceberam isso e deram uma vitória à oposição de 66% dos votos, depois de tomar 5-1 do Bahia em casa. Quer dizer, a derrota já estava plantada depois do 5-1, né, Djalma? No dia seguinte, aí o cara vota com o fígado. Exatamente. Então, isso mostra assim, o olhar de fora para dentro. Muitas coisas foram bem feitas na gestão do Duílio, chegou a uma receita como nunca aconteceu no futebol do Corinthians, mas ele não conseguiu transportar isso porque é o principal, que é o time de futebol. Então, desde as escolhas foram feitas. Começa o ano, sai o Vitor Pereira, vamos ver o que acontece com o Fernando Lázaro. Depois tem esses jogadores numa facilidade muito adiantada. E desde o início do ano fica claro que não dá para aguentar o calendário com esses jogadores, Sim. porque pesa demais, porque você joga às vezes 8 partidas, chega a jogar 9 no mês. E a distribuição de jogos no segundo semestre, ela é cruel, porque a gente tem um campeonato brasileiro de 38 rodadas, como os principais campeonatos no mundo, sendo realizado numa quantidade menor de semanas. Então você empacota os jogos e ainda tem data FIFA. Legal, não se joga durante os 10 dias, mas quando volta a data FIFA, no dia seguinte, aí você tem uma sequência de partidas que você não consegue ter os seus principais jogadores, que são geralmente mais velhos, dentro de campo. Então, a gestão, para quem quer comparar, faz o seguinte, dá uma olhadinha num time que talvez vai ser o campeão brasileiro, o Palmeiras. E veja com quantos jogadores acima de 30 o Palmeiras entra em campo. Ele não entra. Sim. Por quê? Porque ele sabe que neste contexto de futebol brasileiro não dá. Você pode ter 1, você pode ter 2, você pode ter 3. O que você não pode ter é entrar com 7. É isso.
fundamentais. Rodada após rodada. Por quê? Porque você vai tirando a capacidade de enfrentamento desses jogadores, de jogar. Não posso exigir de Djalma que jogue aos 34 anos, 8 partidas por mês. Isso. E que ele corra. Fala, Djalma, você pega o volante, por favor, hein? Não solta do cara quando tiver. E o grande problema também do Corinthians é que não tinha esse meio termo. Porque o elenco, porque a partir do momento que você tem um elenco caro, então você tem, dinheiro está atrelado à qualidade, você tem que ter qualidade nesse elenco. A qualidade e esse elenco caro são dos jogadores mais velhos. Então, quando eles saem, não tem no elenco aquele meio termo, jogador rodado, bom jogador que já está acostumado com o Campeonato Brasileiro, que vai entrar, pode não ser o mesmo nível do titular, mas vai manter, não. O que tem fora é garotada, é muito jovem. E não vai segurar o Rojão, porque esses jogadores, teoricamente mais experientes, os mais veteranos, nesse ano principalmente, eles não tiveram sequência, eles não conseguiram ter uma sequência. E aí você querer que esse jovem segure a onda de um Corinthians, não vai segurar. Então, realmente foi um ano, principalmente no lado futebolístico, muito ruim do Corinthians, porque não cabe dúvida. Com essa folha, você não é que é obrigado, mas quando você paga muito, tem que ser de qualidade. Claro. Você tem que ter qualidade. Ninguém vai pagar muito se não é bom. Exato. E assim, o Corinthians tomou 5 do Bahia, aí o Mano foi com os 3, foi uma linha de 5, a última linha, e aí ele muda durante o jogo e nas partidas subsequentes, incluindo essa aqui, ele traz o Moscardo de volta para o meio de campo. Porque você faz uma linha de 5 e aí você encontra no meio de campo. Para mim foi um grande erro contra o Bahia. Você tem o Maicon, que não é um volante tão recuperador assim, João. Aí baixava o Renato Augusto, né? E o Juliano. Então o que acontece? Você perde o poder de recuperação da bola à frente da defesa. O Rogério encheu o time dele de jogadores no centro do campo e dominou completamente os Corinthians. Vem o Moscardo, mas o Maicon, o Renato e o Juliano, nesta sequência que a gente falou, você de Juliano e de Renato, você não pode exigir deles que corram atrás da bola dos adversários o tempo todo. Você tira a capacidade deles de jogar a hora que a bola chegar no pé. Então fica um time, sim, bem distante dos seus objetivos. E hoje em dia você não ter jogadores de velocidade é complicado. E aí entra o segundo tempo. Aí vem o Michel Araújo, veio o Pedro, veio o Wesley, veio o Felipe Augusto. O que acontece? Você ganha vitalidade, mas aí você já perdeu a experiência todinha. Que é o cara que sabe... Perde a qualidade, a lucidez. Você já perde tudo. Então, assim, uma coisa é a mobilidade da garotada sem experiência. A outra é a falta de mobilidade de jogadores mais velhos. A defesa hoje, só para exemplificar, Cássio 36, Fagner 34, Gil 36, o Veríssimo 28, é o mais novo, e 38 o Fábio Santos. Então, assim, é uma média só da última linha altíssima. Então falta, às vezes, mobilidade para o combate, para cobrir os espaços. De um time que jogou na terça e joga no sábado e já vinha de um jogo na sexta e vem só emendando dinâmica, o jogo. né? Não tem como manter a dinâmica, não tem como. A gente tem até uma tela, a gente está vendo um momento no final da partida, o Veríssimo foi expulso. O Fábio Santos, 38 anos, se despedindo do Corinthians e jogando como peça base da lateral esquerda, né? Com muito pouco rodízio, até por falta ali de peças. A gente vai colocar as substituições, né? A idade das substituições. O Corinthians perdeu para o Internacional 2-1. Vamos lá. Quem saiu? Juliano, Giovani, Renato Augusto, Fábio Santos e o Maicon. 33, 20, 35, 38, 26. Entraram Matheus Araújo, 21, Wesley, 18, Pedro, 17, Matheus Bidu, 24, Felipe Augusto, 19, a média de quem saiu, 30,4, a média de quem entrou, 19,8. E aí a gente sai de uma ponta e vai para outra, né, Calçade? Esse meio termo que eu estava falando que não tem. O Matheus Bidu, 24 anos, ou seja, se tem jogadores dessa idade, 24, 26, no banco, você vai manter um nível, os jogadores já atuaram no campeonato, mas não, você só com garotada. Ou seja, tem que arrumar um jeito
de conseguir mesclar isso, né? Porque... E foi isso que o Vitor Pereira, obviamente, sacou no ano passado e falou assim, daqui até que ele foi longe demais. Né? Mas daqui não vai, as coisas não vão melhorar, porque os caras não vão contratar. Eu vou pegar um elenco mais velho, já conheço os problemas. Não vão sair os outros. E não vou lidar com isso. Porque a gente fala de a gestão técnica de uma equipe, você tem muitos fatores. É muito bonito, às vezes, contratar pelo nome. Vou contratar de volta o Djalma, tem uma história linda aqui no Palmeiras, tá? Você chega lá, isso acontecia sempre. Não, eu escuto muito isso na rua, eu falo assim, vocês querem que eu prejudique o Palmeiras? Então é para eu voltar. Se eu prejudicar, eu voltando, porque não dá mais. Mas não acontece, você traz jogadores, você gosta deles, eles têm história, eles são muito legais no clube, mas não conseguem entregar mais. Num sistema que não fosse esse o nosso, que é uma loucura, talvez sim. Agora, quando você tem, e ele é o titular, e se o time depende exclusivamente dele, por exemplo, Renato Augusto. Renato Augusto, quando entrava, nos momentos que entrava, ele tinha um rendimento alto, mas por um tempo curto. Desde que veio o Mano, o Renato joga toda a partida. Aí você nota que caiu o nível do Renato. O que é o nível do Renato? É o nível de situações que ele criava para a equipe, finalização no gol. Então caiu. Por quê? Porque o cara fisicamente não suporta. Que culpa ele tem nisso? Nenhuma. Gente, chega um momento, é a vida. Não, e o futebol de hoje exige isso. O grande exemplo foi a entrevista que o Felipe Luiz deu quando encerrou a carreira. Ele falou assim, eu quero que o Flamengo contrate um jogador que possa disputar a posição e jogar 60, 70 jogos no ano, que eu não aguento mais. Que eu não, porque hoje o atleta é submetido a isso, essa maratona e todo dia, 3 dias, 4 dias de jogo, e aí não dá. E se você não tem um elenco equilibrado, vai estourar em algum lado. Talvez não entenda, é que você não controla isso. Agora eu vou dar uma maneirada aqui, que eu vou me poupar no jogo, eu vou dar só um... Cara, o jogo passa por cima de você. É isso. Ele te atropela, cara. Porque o teu adversário, no caso do Felipe, vai botar um moleque de 18 anos que vai entrar com aquela velocidade, vai faltar experiência, mas vai sobrar vitalidade, e ele vai para cima de você 5, 6, 7 vezes no segundo tempo. Cara, te destrói. Então, assim, o jogo cobra muito, principalmente aqui no Brasil. Ele cobra demais. E a gente tem muitos clubes, em função de tudo que a gente vive aqui, que a gente exporta, manda os jovens embora para contratar os jogadores mais velhos. E aí fica muito difícil jogar. O grande exemplo é aquele time que vem ganhando mais títulos nos últimos anos, desde a chegada do Abel Ferreira, que é o Palmeiras, ele tem um elenco que é um elenco que mostra o caminho, que é um elenco que aguenta isso. Aguenta esse tranco. Você não tem os jogadores numa idade mais avançada, porque o Abel tem no jogo dele uma intensidade absurda e ele sabe que ele não vai conseguir jogar dessa forma. E durante esse tempo todo, por mais que o Palmeiras tivesse melhor tecnicamente ou pior, sempre a intensidade foi a mesma. O time sempre brigando e lutando e correndo da mesma forma. Uns momentos piores tecnicamente, outros melhores, mas a intensidade... Você deu a chave da coisa, porque é o seguinte, nos piores momentos a intensidade foi mantida. E por meio dela, ele voltou a um nível bom. Porque se você perde o jogo e a tua intensidade foi para o espaço, você não tem de onde buscar de volta. E a intensidade no jogo que não é perfeito te mantém mais próximo da vitória. Aí você ganha outra vez e volta tudo. Então, e o campeonato que... Nesse caso, o Botafogo também ajudou muito, o Palmeiras está aí agora agradecendo. Dupla, seguinte, Internacional. O Inter, a gente está discutindo o elenco, a montagem, planejamento em relação ao Corinthians. O Inter agora, a discussão é mais 24 do que o momento. Estava 2, 3 rodadas precisando somar pontos para se livrar do rebaixamento, já fez isso. Se reforçou no meio do ano, chegaram atletas importantes, Rocher, o Valência, entre outros, o Bruno. Exato, o técnico, o Kudê. Como é que você imagina o 24 dessa equipe que me parece muito forte, mas ao mesmo tempo não vai para a Libertadores? Então, é um time de semifinal de Libertadores, de competição, mas que vai ter... Tudo bem que tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, que ele ainda precisa terminar ali na zona de Sul-Americana, está se projetando para isso. Depois eu até vejo se garantiu essa matemática. Mas o que você espera desse Internacional, Djalma? Felipe, eu acho que é uma belíssima oportunidade, o ano de 2024, para o Internacional
buscar conquistar um campeonato brasileiro, porque nos últimos anos aqui a gente está dando só valor a Libertadores, a Sul-Americana, e o Campeonato Brasileiro é um campeonato dificílimo e importantíssimo, e que o Inter, no caso que nós estamos falando, não ganha 78, acho, 79 é o último título, ou seja, então é uma oportunidade que o Inter, a gente tem que lembrar que essa campanha do Inter não foi tão boa, mas ele fez as grandes contratações, se reforçou do meio do ano em diante, né, que foi principalmente o Ener Valencia, que chegou e entrou muito bem. Então, para 2024, acho que é uma grande oportunidade de buscar esse Campeonato Brasileiro, contratando algumas peças, mas eu acho que o grupo, o time titular em si é uma equipe muito forte e briga de igual para igual com as melhores aí do Brasil. O único time que tratou o brasileiro assim esse ano foi o Botafogo. Sim. O Botafogo mirou, depois das primeiras rodadas percebeu que o meu campeonato é esse aqui, e foi embora. Abraçou o Brasileirão, fez um primeiro turno histórico e um segundo também. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Mas o Botafogo focado no Brasileiro. Sim. O que existe são 2 campeonatos brasileiros na mesma temporada. Um é aquele que, enquanto se disputa Libertadores e Sul-Americana e Copa do Brasil, está todo mundo com a cabeça longe. E o outro campeonato brasileiro é esse que a gente está vendo agora. A hora que todo mundo já se livrou. Salve-se quem puder. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, tá. O que tem? O brasileiro. E, paralelamente a isso, o Botafogo foi entregando para esses que estavam chegando. Porque se o Botafogo tivesse, nesse segundo turno, uma campanha ruim, não precisa ser excelente, ótima, boa, média, ruim. Porque o que ele teve não é ruim, é abaixo da média. Se fosse só ruinzinha, o Botafogo seria o campeão. Não basta muito. Eu estava até conversando isso hoje. O Botafogo, se ele tivesse só empatado com o Palmeiras, ele estava de líder do campeonato. Exatamente. Só de 9 jogos que ele não vence. Depois de 3-0, né, João? Depois de ganhando 3. Galera, isso aí, né? Eu concordo com o que o Calçade falou, né, galera, sobre a situação do Corinthians, né? Um time bem envelhecido, isso daí eu já falo há bastante tempo, em vários vídeos eu tenho falado sobre isso. Não adianta você querer contratar jogadores que jogou lá em 2015. Ele tem história no Corinthians. Cara, história é uma coisa, no momento é outro, entendeu? Tem que contratar jogador no momento, e o Corinthians vai passar por essa reformulação. O Mano Menezes já acabou de falar na coletiva. Os ciclos estão se fechando, muitos jogadores do Corinthians vão sair. E é assim que tem que acontecer. Não dá, não tem condições do Corinthians permanecer dessa forma. Não dá. Tem que fazer reformulação sim. E já o Internacional, na minha opinião, assim, não tem algumas peças assim que tem que chegar para poder compor o time. Mas o time do Internacional conseguiu ao mercado e conseguiu fazer boas contratações na temporada. Deu muito melhor do que o Corinthians. O Corinthians foi péssimo. Romero. Você trazer Romero. Romero, você tá de brincadeira. Não dá, cara. Não dá. Um jogador que se esforça muito, entrega em campo, sim, mas não dá, cara. Não dá, mas não é um jogador que vai resolver jogo. Entendeu? Então o Corinthians tem que pensar nisso. Vamos já acompanhar se essa nova gestão do Corinthians vai fazer esses tipos de mudanças, vai trazer jogadores mais jovens, porque tem que ter uma média de idade ali. Não dá pra você ter 7 jogadores acima de 30 anos, 34 anos, não dá. Futebol hoje, com a carga de jogos que temos no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, não tem como. E já o Internacional, né, o Internacional também vai passar por algumas mudanças para a próxima temporada. Né, o Internacional, no momento, já garantiu a sua vaga na próxima edição da Sul-Americana, não vai conseguir disputar novamente uma Libertadores, onde a equipe foi semifinalista, mas vai estar disputando uma competição internacional, e o grande objetivo na próxima temporada do Kudê é fazer a equipe figurar dentro do G4, quem sabe aí disputar título também de Sul-Americana, né? Porque o Internacional precisa. Infelizmente o Internacional focou na Libertadores e o Campeonato Brasileiro ficou em segundo plano. Todo mundo sabe, quando você não tem uma equipe boa, você foca totalmente no campeonato, você corre o risco. Ou você vai ficar de fora de uma competição, ou você pode até ser rebaixado. Muitas equipes aí têm exemplos, né, que já aconteceram isso na última temporada. Essa temporada você viu o América. O América não é um time ruim, não é. Mas devido a querer disputar outras competições, deixou o campeonato em segundo plano. Olha o campeonato do América. 4 vitórias, 9 empates, 23 derrotas. Entendeu? Não dá, galera. Não dá. Entendeu? Assim, eu espero que a equipe do Corinthians na próxima temporada venha com um elenco melhor, né? E que o novo presidente ele faça, né,
ele cumpra, né, a proposta dele lá de contratar jogadores bons, né, para a equipe, vai montar uma equipe competitiva, porque o Corinthians não pode ficar todo ano nesse sufoco que tem passado, né, tanto financeiramente, né, não consegue pagar suas dívidas, porque só contrata e não paga, fica difícil, entendeu? E o Internacional, né, o Internacional, a expectativa é boa, né, para 2024 com o Kudê. Todo mundo sabe que o Kudê veio, né, para poder complementar a temporada e o objetivo é 2024, todo mundo sabia disso, né, ele era evitar um rebaixamento, né, agora vamos ver, né, como que vai ficar o Internacional para a temporada de 2024 e o Corinthians também agora em dezembro, né, todo mundo já entrando de férias, próxima semana, último jogo do Campeonato Brasileiro, depois férias, em janeiro todo mundo volta para poder treinar e começar os campeonatos estaduais e depois temos aí pré-libertadores, temos muitas coisas ainda pela frente na temporada. É isso aí, galera. Se for o vídeo do nosso canal, deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.